السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, inshallah ta'ala, o nosso tafsir para o dia de hoje começa a partir do versículo 2 do Surat An-Nisa. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. No início nós explicamos que Surat An-Nisa, surat revelado em Medina, e a maioria dos surats revelados em Medina tem uma característica: vieram para estabelecer normas de conduta social. Uma vez que os muçulmanos em Medina já constituíam uma nação, constituíam uma comunidade, e era natural que esta comunidade precisasse de normas, leis que pudessem normalizar a vida em coletivo, para conjugar os diferentes interesses e tentar criar normas. E ao mesmo tempo, o Corão, revelado em Medina, tinha também uma outra função. E esta função era no sentido de esta comunidade, a primeira geração do Islã, não foram pessoas que caíram do céu, mas são pessoas que viveram anos e anos em Meca, sobre todo aquele sistema da era da ignorância. Então criaram-se hábitos, costumes, criou-se a cultura, a forma de ser. Então, não era assim de dia para noite ou de noite para dia que o Islã iria mudar radicalmente as pessoas, mas o Islã ia paulatinamente mudando a forma de pensar, a forma de viver, a forma de ser, a forma de estar. E esta comunidade já vinha com antecedentes da era da ignorância. Eram muçulmanos, tinham tawhid e tudo isso, mas eles tiveram uma vida no passado. Então, e o Islã queria expurgar dessa vida os elementos nocivos, os elementos negativos. E sempre explicamos aqui que o Islã não está contra as culturas das pessoas. Simplesmente combate aqueles aspectos culturais que chocam diretamente com os seus ensinamentos. Há aspectos culturais que o Islã encontrou e deixou as pessoas praticarem. Outros aspectos que são positivos, o Islã até incentiva. Portanto, não se pode esperar que o Islã, quando vai se expandir numa determinada região, significa que aquelas pessoas devem esquecer o que são, devem mandar embora a sua cultura, tudo, porque tornaram-se muçulmanas. Não. Eles continuam com a sua maneira de viver, mas apenas buscam aqueles elementos positivos. Portanto, aqui o Islã, neste caso, funciona como um meio de avaliação. Como é que eu devo, o que é que eu devo aceitar da minha cultura, o que é que devo rejeitar? Então, à luz do Islã, eu faço esse exercício. Então, o Islã encontrou, as pessoas tinham suas maneiras de vestir, sua maneira de viver, sua maneira de construir as suas casas. Então, estes aspectos, o Islã não obrigou as pessoas. Em nenhuma parte do Corão aparece que as pessoas devem construir as casas tal como os árabes em Medina construíam. Não é possível. Ou devem viajar da mesma forma que as pessoas viajavam no passado, de camelo. Então, não podemos viajar hoje de avião, porque o Nabi nunca entrou num avião. Essa forma de pensar é uma forma doentia. Então, a partir daí, o Islã vinha já expurgar da sociedade os aspectos nocivos. Então, das coisas que aconteciam na era da ignorância antes do Islã e que o Islã veio combater, uma delas está mencionada aqui no segundo versículo do Surat An-Nisa.
das classes desfavorecidas na sociedade, os órfãos, as viúvas, eram as que mais sofriam, eram as pessoas que mais sofriam, não tinham quaisquer direitos. E sempre um órfão, ao perder os pais, tornava-se um alvo fácil para qualquer tipo de violência, qualquer tipo de violação dos seus direitos. Aliás, a sociedade árabe simplesmente não reconhecia qualquer direito ao órfão. Então, o que acontecia no passado é que se alguém morresse e deixasse os filhos, então os mais velhos da família, tios, irmãos, simplesmente não lhe deixavam nada. Em alguns casos, se houvesse alguma vergonha, então o que eles faziam? Acontece que o pai deste órfão deixou um patrimônio para o filho. Então, se este tio não fosse suficientemente corajoso, não é? Corajoso no sentido negativo, de usurpar aquele patrimônio do órfão, o que ele fazia? Então juntava o patrimônio do órfão com o seu patrimônio, e ele praticamente passava a ser o tutor da criança. Então dizia que, olha, é melhor juntar o patrimônio dele com o meu e a partir daí então começar a sustentar o órfão. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo e disse: "Wa atul yatama amwalahum", concedam aos órfãos o seu patrimônio. Isto é a primeira obrigação. Morreu alguém, deixou um filho órfão e este filho está sob a sua tutela, é preciso ter cuidado, ver o que é o patrimônio dele, conservar, quando ele crescer, entregar-lhe por completo. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. Não devem trocar o melhor com o mau. Isto é, vamos supor que o pai da criança órfã, deixou-lhe uma casa, uma vivenda, e o tutor está a viver numa flat. Praticamente não tem muito espaço. E ele queria aquela casa do irmão, mas passou já para a herança do órfão, é o patrimônio do órfão. Então ele faz uma troca. Como é criança, não vai reclamar, diz que não, tu, como estás sozinho, ficas naquela flat, esta casa eu vou tomar conta, então passa a ser minha. Trocou o melhor com o péssimo. É isso que o Corão está a proibir. Não levem as coisas boas dos órfãos e, em troca, conceder-lhes coisas que não prestam, de pouco valor. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ. Também não devem juntar o patrimônio deles com o vosso, para através disso usufruírem do melhor daquilo que é do patrimônio da criança e ele ficar sem nada. Por que Allah subhanahu wa ta'ala proíbe tudo isto? Depois explica no final do versículo: "Innahu kana huban kabira", porque isso constitui um grave delito. É um erro. Constitui um grave delito. Então, o Corão está a falar de uma coisa concreta que acontecia. Os órfãos sofriam. A sociedade não lhes reconhecia nenhum direito. E o Islã veio defender o direito dos órfãos antes da Carta das Nações Unidas. Foi isso que o Islã fez. Não foi preciso criarem-se manifestações na sociedade muçulmana para depois estabelecer essas normas. Ninguém sofreu. Simplesmente o Islã deu isso a custo zero. Mais adiante, outra coisa que o Islã encontrou e veio abolir. Diz: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. Dos órfãos, os órfãos que mais sofriam também eram as meninas, as órfãs. A sociedade árabe tinha um hábito: se alguém morresse e deixasse uma filha, praticamente ela é uma órfã, e deixava-lhe patrimônio, o seu tutor,
ou a pessoa que se responsabilizava pela criança, vendo aquela riqueza, o que ele fazia? Esperava a miúda crescer para casar com ela, não porque tinha algum sentimento, mas é que esse casamento depois favorecia-lhe, porque os bens daquela criança, daquela mulher, passavam para ele. Portanto, o casamento era um casamento orquestrado. E quem nos explica melhor esta situação é Aisha radiyallahu anha. Porque o Corão diz: "Wa in khiftum", se temerdes, se vocês tiverem medo, alla tuqsitu fil yatama, que não vão ou não poderão observar a justiça, se vocês temerem que não serão equitativos para com as mulheres órfãs, o que acontece? Fankihu ma taba lakum min an-nisa. Então podem casar não com elas, mas com outras mulheres, não essas órfãs, podem casar com outras mulheres, aquelas que vocês desejarem. Depois já vamos vir para este ponto e vamos ver a relação. Segundo Urwa ibn Zubayr, este é filho de Asma bint Abi Bakr e era sobrinho de Aisha. Então este Urwa pergunta à sua tia Aisha radiyallahu anha acerca deste versículo, versículo 3 de Surat An-Nisa: "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama". Então ela respondeu, disse: "Yabna ukhti", o meu sobrinho, "hadhihi al-yatima", trata-se de uma mulher órfã, "takunu fi hijr waliha", que está na responsabilidade do seu tutor, "tushriku fi malihi wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha". Portanto, o patrimônio dela passa para o patrimônio do seu tutor e ele deseja, quer dizer, agrada-lhe a sua beleza e agrada-lhe também a sua riqueza e quer casar com ela. فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا. Então, este tutor pretende casar com ela, mas não pretende dar o mahar que ela merece como qualquer outra mulher. فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ. Portanto, quer dar um mahar, digamos, que não combina com aquilo que é o mahar que ela merece. Por ser órfã, não tem defensor nenhum, então qualquer coisa ela aceita. فَنُهُ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ. Então Allah proibiu-lhes de desposar as órfãs, إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا إِلَيْهِنَّ, excepto no caso de cumprirem com a justiça, dar o mahar conforme ela merece. وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ, até atingirem o nível que é o nível que elas merecem no mahar. وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. E depois Allah permitiu-lhes que possam casar com outras mulheres, caso temam que não haverá justiça com esta órfã. Agora, aqui surge uma coisa, estimados irmãos. Allah diz que se um homem teme, ao casar com uma órfã, não lhe tratar com justiça, não lhe dar aquilo que ela merece por ser órfã, o que Allah diz? Então deixa, não vá provocar. Queres casar? Vai casar com outras mulheres. Há tantas mulheres além dela, casa com elas. Quantas? فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2, 3 ou 4. Algumas pessoas aqui fizeram uma matemática estranha. Disseram mathna 2, wa thulatha 3, mais aquelas 2, 5, wa ruba' mais 4, então 9. Não é assim. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2 ou 3 ou 4 é limite. Estimados irmãos, e aqui entramos já num ponto que muitas pessoas aproveitam-se quando querem dar um golpe ao Islã. Uma das questões que levantam é esta questão da poligamia no Islã. Dizem que não, isso é injustiça, o Islã trouxe a poligamia, o Islã, você fez isto, injustiçou a mulher. Para quê? Então temos que seguir aquilo que os outros dizem, que não, só tem que ser uma.
depois dizem que até a própria Bíblia só diz uma só, não há. Mas sobre esta questão, estimados irmãos, nós temos que voltar para alguns antecedentes. E estes antecedentes eu primeiro vou apresentar aqui cerca de 3 hadiths, como exemplo, só para elucidar. Imam al-Bukhari narrou um hadith de Ghailan ibn Salama, al-Thaqafi. Este homem tinha, quando abraçou o Islã, tinha 10 mulheres. E o Nabi alayhi salatu wassalam disse-lhe: "Ikhtar minhunna arba'a." Escolha dentre essas 10, 4 e deixa as restantes. Imam Abu Dawud também narrou um hadith de Umayra al-Asadi. Ele próprio é quem diz: "Aslamtu wa indi 8 niswa." Eu casei e tinha 8 mulheres. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Então mencionei isso ao Nabi alayhi salatu wassalam e ele disse-me: "Ikhtar minhunna arba'an." Escolha dentre elas 4 e deixa as outras. Imam Shafi'i também, o seu Musnad, ele narra um hadith de Nawfal ibn Muawiyah al-Daylami. قال, este homem disse: "Aslamtu wa indi 5 niswa." Eu abracei o Islã e tinha 5 mulheres. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, e o mensageiro de Allah disse-me: "Ikhtar arba'an." Escolha 4, ayyatahunna shi'ta wa fariq al-ukhra, daquelas que tu quiseres e deixa a outra. Então, isso significa que o Islã, quando chegou, encontrou as pessoas casavam com mais que uma mulher, 10, 5, 8, ou mais ou menos. Esta era a situação que todo mundo conhecia e não havia problema nenhum em ter todo este número de mulheres. O que é que o Islã faz aqui? Com base nestes hadiths, o Islã reduziu o número para 4. Agora, a pergunta é: foi o Islã que trouxe a poligamia? Ou encontrou as pessoas a praticarem a poligamia? O Islã encontrou as pessoas a praticarem a poligamia, e isto não era só na Península Arábica, até fora da Península Arábica. Mesmo para aqueles que dizem que, olha, não, a Bíblia nega só uma, é mentira. Em nenhum momento a Bíblia negou isso. Para as pessoas que conhecem, temos aqui as pessoas que viveram o tempo colonial, muitos portugueses que vinham aqui como brasileiros, né? E por falta das mulheres portuguesas, que constituíam uma minoria, o que é que eles faziam? Eles também casavam com as nossas avós africanas, se encontravam um português com 2, 3 mulheres. É verdade, ele até poderia não reconhecer como esposas, mas reconhecia os filhos. Entretanto, vinham também com a igreja atrás deles para vir evangelizar. Então, o que é que seguiam? Então, esta situação existiu antes do Islã e depois do Islã até nos nossos dias. O Islã, a única coisa que fez, encontrou esta situação toda e reduziu o número, colocou um limite. Um muçulmano não pode ultrapassar o número de 4 esposas. Foi a primeira coisa que o Islã fez. A segunda coisa que o Islã fez, exigiu justiça entre elas. Veja o que é que o Islã fez. Reduziu, exigiu justiça e oficializou. Alguém pode agora acusar o Islã que é o responsável pela poligamia? Não. Agora, a pergunta seria assim, se as pessoas querem atacar o Islã, seria desta forma: por que o Islã não aboliu definitivamente e deixou só um limite de 4? Mas, entretanto, o Corão al-Karim é a única escritura na face da terra que contém esta frase: وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدًا. Se temerem não cumprir com a justiça entre elas, então casem apenas com uma. Não existe mais nenhuma escritura. Estimados irmãos, podemos perguntar a qualquer cristão: traga a Bíblia, leia de uma ponta à outra ponta, para ver se nos traz uma expressão desta natureza, de que se não conseguir manter justiça, casa apenas com uma. O Corão é a única escritura sagrada que diz isso.
Então, isto no Islã não é uma obrigação. Chama-se rukhsa. Rukhsa é algo que Allah simplesmente permitiu. Não há obrigatoriedade. Significa isto que, se o homem não quer casar, senão com uma mulher, ninguém pode empurrar-lhe para o Jahannam. Se casa com 2, ou 3, ou 4 no máximo, no limite máximo, ninguém pode lhe empurrar no Jahannam. Agora, por que o Islã deixou este limite de 4? Estimados irmãos, poderíamos aqui mencionar várias coisas, mas eu só vou explicar aqui apenas 2 razões. Mas antes de entrarmos nessas 2 razões, temos que ter em conta que o Islã é um sistema para a humanidade, primeiro. E o Islã veio para todas as gerações, todos os tempos e lugares. Depois deste Islã não haverá mais outro sistema divino, não há. Veio para a humanidade toda. Quer dizer, o Islã não é um sistema que veio só para o povo moçambicano, ou que veio só para os africanos, ou para os europeus, ou para os árabes. Veio para toda a gente, todos os povos, de todas as gerações, daqui até Yawm al-Qiyamah. Este é o primeiro ponto. Segundo, o Islã é uma religião que lida com coisas concretas, não lida com coisas fictícias. Lida com coisas concretas. Há um problema, o Islã procura solucionar. Não senta para supor as coisas, se acontecer, se não, lida com coisas concretas. Terceiro ponto é que o Islã é uma religião que se preocupa com o comportamento puro do ser humano. Por outro lado, preocupa-se com uma sociedade também pura. Não quero obscenidades na sociedade, como estamos a ver agora. Obscenidades que passam em forma de arte e cultura. Por exemplo, quem acompanha nas nossas televisões, sempre nas danças, as mulheres são as que aparecem mal vestidas. E eu pergunto, qual é a relação entre a música e o nudismo? Qual é a relação? Até no jogo, você apanha os homens, estão bem vestidos, faz treino, tudo, vai jogar, a mulher já é diferente. Até na publicidade, o homem vem bem vestido, menos ela. E eu pergunto, qual é a relação que há entre a publicidade de uma peça de viatura com o nudismo? Não há. Então o Islã não quer uma sociedade perversa. Se nós levarmos estas características do Islã, e tendo em conta a questão da poligamia, então chegamos a esta questão. O que é que o Islã pretende? O que é que nós estamos a ver? Primeiro, estimados irmãos, há uma coisa concreta, real. Isto faz parte da natureza da própria vida. No mundo, há mais mulheres que homens. Nós estamos aqui perante uma coisa com uma corrente filosófica. Estamos a falar de uma coisa concreta. Esta é a natureza. Allah fez assim. Há mais mulheres que homens. Então, perante esta situação, temos 3 possibilidades. Porque temos que encontrar uma solução. Ou vamos abrir o espaço, quer dizer, para cada homem apenas casar com uma única mulher. E acabou. E isso significa que vamos ter um déficit. Para onde é que vai este déficit? As pessoas dizem que não, ela pode trabalhar, por mais que ela tenha 1000 empregos, esteja a ganhar muito bem, o emprego consegue satisfazer todas as suas necessidades? Naturalmente que não. E é talvez por essa razão mesmo que hoje já estamos a ver coisas estranhas que não aconteciam no passado. Hoje aparecem notícias da China, do Japão, que agora até já fazem manequins que servem mesmo exatamente que serve como esposa. Quer dizer, se não fosse este problema, nós não teríamos, nem saberíamos aqui que é possível comprar um manequim para fazer de esposa. Por causa desse problema, encontramos
até aqui em Moçambique, há uns que viajam para o Brasil, trazem lá todo o kit completo, né, de coisas artificiais. Isso o que é? É exatamente por causa deste problema. Não teríamos problemas de senhoras que se envolvem com animais, cães, não sei o que. Então temos aqui uma coisa: cada homem casa com uma mulher e acabou. Então deixamos um déficit. A segunda possibilidade é que cada homem casa com uma mulher. Como temos um déficit, então estas outras podem, podem servir de amantes. Ele tem uma mulher, mas fora depois ajuda outras, não é? Permitimos isso. A terceira possibilidade é abrir espaço aqui. Todo homem que tenha condições de casar com mais uma mulher, ou mais 3 ou até 4, então que faça isso. O Islã escolheu esta última opção. Escolheu esta última opção. É o que combina com os seus princípios. Então, o problema deste déficit que fica é esse déficit que nos traz grandes problemas na sociedade. Por isso sempre falamos aqui, é mentira dizer que a poligamia é responsável pela proliferação do HIV-Sida. HIV-Sida vem exatamente por causa do déficit, não por causa do casamento. Este é o primeiro ponto, uma das razões. A outra razão que poderíamos aqui mencionar é que há coisas, eu acho que os médicos conhecem melhor, né? Podem nos explicar isso com mais detalhes. A mulher, a fase de fertilidade na mulher, aos 50 anos termina. Parou. Mas no homem já é diferente. Ele consegue ainda estar na fase de fertilidade até os 70 anos. Então, por um lado, se temos mais mulheres que homens, por outro lado, temos mais homens férteis que mulheres. Então, significa que temos aqui um espaço de 20 anos de fertilidade no homem que não tem nenhum equivalente por parte da mulher. E, naturalmente, esta carga toda é preciso encontrar uma saída legal. Então vamos dizer, olha, pronto, já que é assim também temos mais 3 possibilidades. Então, nesta fase em que a mulher já terminou a sua fase de fertilidade, mas no homem ainda continua, então ele vai, o que é que pode fazer? Nessa fase, divorcia-se da mulher para ir procurar uma mulher mais nova para pelo menos estes 20 anos que lhe restam. Também não é justo. Quer dizer, aquela passou toda a vida com ele aos 50 anos, vem alguém e diz, olha, não, deixa lá porque ela agora já não te serve. O Islã diz que não, abriu este espaço. Como sabem, estimados irmãos, o Islã não obrigou a ninguém. Portanto, aqui em tudo isto, o Islã tem em conta não apenas o lado emocional, como também o lado social. Quer dizer, o que é melhor? É melhor uma mulher ficar apenas com um homem e degradar a sociedade toda? Ou pedir ela para fazer mais um pouco de sacrifício para o bem do coletivo todo? O que é melhor? Portanto, o Islã aqui não está a falar, não está a trazer aqui filosofias, não. Está a lidar com coisas concretas. E é essa medida que encontrou. E estes problemas não são problemas só dos árabes ou daqueles tempos. São problemas que assistimos até hoje. Estão a acontecer. Então, a partir daí, o Islã abriu este espaço e disse, mas aquele que não conseguir manter a justiça, então tem que ficar apenas com uma. E aqui é onde reside o maior problema dos homens. É que nos homens, eles só querem aceitar aquela permissão que Allah deu. Allah permitiu-me ter 2 esposas. Pronto, vou ter 2 esposas. Mas já não se preocupa com a exigência. Que esse Allah que permitiu, exigiu algo, que é a justiça. Então o que ele faz? Quando casa já com a segunda, pega na primeira e pendura. Que ela só está no papel. Só. Não mantém esta justiça. Não mantém.
Quer dizer, mesmo que você compre batata, vai dividir uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, se resta uma, corta no meio, de justiça. Diz, não, como aquela, casei com ela ontem, e então, pronto, e tu aqui tens 2 cadeiras, deixa lá levar uma cadeira para lá. Não. Lá também compra nova cadeira. Tens que estar ciente de que você consegue manter essa justiça. Não é? É verdade que a justiça que o Islã aqui exige é nas coisas materiais. Agora, no coração não podemos exigir isso porque os corações pertencem a Allah. É por isso que até as esposas do Nabi sabiam que ele amava mais a Aisha. E ela até dizia, Allahumma hadha ma amliku, fala talumni fima la amliku. Quer dizer, Ya Allah, isto é o que eu posso fazer a justiça em termos materiais. Agora, sobre corações, Ya Allah, tu sabes que eu não tenho poder sobre isso. Então não vamos exigir também 50% de amor, 50% de amor. Não é possível. Mas nas coisas materiais há que haver justiça. Então, talvez por causa desta falta de justiça por parte de muitos homens, então faz com que as mulheres rejeitem de vez aquilo que Allah permitiu. Mas no nosso caso já não é só isso. No nosso caso, as mulheres até rejeitam, não é por nada, por imitação. Porque viram que lá no Brasil condena-se e ela também quer dizer, é uma imitadora assídua de outras culturas, também assim, mas na prática não é isso que acontece. Então o Islã reduziu e oficializou, não trouxe a poligamia, encontrou as pessoas a praticarem e simplesmente organizou. Ao organizar a questão da poligamia, o Islã visava exatamente atender a problemas sociais que podem surgir e pôr em perigo toda a sociedade. E como o Allah conhece melhor os corações, né? Então não tornou isto obrigatório. Depende, os dois podem conversar, tudo. Talvez o problema surja que quando o homem quer tocar este assunto, mal que começa, a mulher diz que nem vale a pena terminar, não quero ouvir isso. E dali logo surge uma terceira guerra mundial. Então diz que aí é, então pronto, não há conversa, pronto, fica mal disposta. Não, deixa conversar, tenta procurar saber o que é que lhe leva a fazer isso. Talvez ele pode pensar que vai conseguir ter 2 lares, às tantas esta própria mulher pode lhe fazer ver que não, ele está errado. Então isto não é uma forma de humilhar a mulher. Aw ma malakat aymanukum. Então, ou então mantém com uma, ou ma malakat aymanukum, ou aquelas que vós tendes mão sobre elas. ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُودُ. Isso é mais digno para não cometerem injustiças. Aqui faltou-nos uma coisa, estimados irmãos. Aw ma malakat aymanukum. Ma malakat aymanukum aqui refere-se às mulheres cativas naquela altura. E sobre este ponto nós vamos falar, inshallah ta'ala, na quarta-feira. Ainda neste versículo há mais elementos. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.